Essa Constituição não nasceu em paz. Ela nasceu sob pressão. O Brasil não estava apenas criando novas regras, estava tentando evitar repetir um passado recente que ainda estava vivo na memória coletiva. Quando um país escreve suas leis com medo, cada decisão deixa de ser apenas técnica e passa a ser estratégica. Não se trata apenas de organizar o presente, mas de bloquear o retorno de algo que já deu errado. E esse detalhe muda completamente a forma como a Constituição de 1988 precisa ser entendida. Durante mais de 2 décadas, o Brasil viveu sob um regime onde o poder não era limitado, era concentrado. A ditadura militar no Brasil não foi apenas um período político, foi um modelo de funcionamento onde direitos podiam ser suspensos, vozes podiam ser silenciadas e decisões eram tomadas sem participação real da população. Quando esse ciclo começa a se encerrar, o país não enfrenta apenas uma mudança de governo. Ele enfrenta uma crise de confiança. A população não confia no Estado, as instituições ainda carregam traços do autoritarismo e o risco de retrocesso é concreto. A necessidade não era simplesmente criar uma nova Constituição. Era construir uma estrutura que impedisse o retorno daquele tipo de poder concentrado. Mas o Brasil que chega nesse momento não é homogêneo. Não existe um consenso sobre o que deve ser feito. De um lado, grupos políticos e movimentos sociais pressionam por mais direitos, mais participação e mais garantias individuais. Do outro, setores mais conservadores demonstram preocupação com estabilidade, controle e limites à expansão do Estado. As elites econômicas temem mudanças que possam afetar seus interesses, enquanto grande parte da população, que durante anos foi excluída das decisões, passa a exigir espaço. Todos queriam mudança, mas não o mesmo tipo de mudança. E é nesse cenário que o conflito se estabelece. Não era uma disputa entre certo e errado, era uma disputa entre visões diferentes de país. A Assembleia Nacional Constituinte, formada em 1987, se torna o palco desse confronto. Ali, diferentes interesses passam a negociar o futuro institucional do Brasil. O processo não foi linear, nem simples. Cada ponto discutido envolvia tensão, concessão e estratégia. Direitos não surgiam por consenso, surgiam por negociação. Limites ao poder não eram aceitos facilmente, eram impostos através de pressão política. Cada avanço social exigia uma contrapartida. Cada decisão carregava o peso de interesses divergentes. A Constituição não foi desenhada como um plano ideal, ela foi construída como um acordo possível dentro de um cenário de conflito. E isso explica muito do que ela se tornou. Em 1988, o Brasil promulga sua nova Constituição. O texto amplia direitos individuais, fortalece garantias sociais e redefine a relação entre o cidadão e o Estado. Saúde, educação e assistência social passam a ser deveres institucionais. Mecanismos de controle e fiscalização são ampliados para evitar abusos de poder. A democracia se estabelece formalmente como o eixo central do país. Pela primeira vez, há uma tentativa estruturada de criar um sistema que não apenas funcione, mas que proteja. A Constituição passa a ser vista como uma barreira contra o autoritarismo. Um instrumento de defesa da sociedade. Um marco de reconstrução institucional. Mas toda criação tem um custo, e aqui ele se torna evidente. Ao tentar proteger o cidadão contra qualquer possibilidade de abuso, a Constituição se torna extensa, detalhada e complexa. O excesso de mecanismos de controle, embora necessário dentro daquele contexto, cria um sistema mais lento, mais burocrático e mais difícil de operar. A busca por segurança jurídica cobra eficiência. A tentativa de impedir abusos amplia a dificuldade de tomada de decisão. O que foi construído como proteção também se transforma, em muitos momentos, em obstáculo. Surge então um paradoxo estrutural. Para evitar o autoritarismo, o Brasil constrói um modelo que limita sua própria agilidade. A Constituição de 1988 não pode ser analisada apenas pelo que ela garante, mas também pelo contexto que a originou. Ela não é fruto de estabilidade, é fruto de reação. Não nasce da confiança no sistema, nasce da desconfiança em relação ao poder. Cada direito ampliado, cada limite imposto, cada mecanismo criado carrega esse traço.
É uma arquitetura construída para evitar erros do passado, mesmo que isso gere dificuldades no presente. E talvez seja essa a leitura mais importante. O Brasil não escreveu sua Constituição pensando apenas em como funcionar melhor. Escreveu pensando em como não voltar ao que já foi. E isso explica sua complexidade, suas contradições e seus limites. Porque essa Constituição não foi apenas uma criação institucional. Foi uma resposta histórica. Uma resposta a um período onde o poder não tinha freios. E quando a prioridade é impedir que algo aconteça novamente, as escolhas feitas deixam marcas profundas. A Constituição de 1988 não nasceu da confiança. Nasceu do medo. E entender isso é entender porque ela é exatamente como é hoje.